Bom, gente, vamos lá, né? Então a gente vai começar aqui a fazer uma breve revisão, né, da questão do Império Romano, né? Até chegar na parte dos fatores principais, a gente vai fazer aqui uma rápida revisãozinha do assunto, certo? Até porque está com um certo tempo, né, que a gente não tem aula sobre essa questão do Império Romano, tá? Então, só para a gente poder relembrar, na terça-feira passada nós estudamos sobre os reinos africanos, né? Toda aquela questão daquela aula sobre os reinos africanos, a importância dos reinos africanos, qual era a cultura deles e tudo mais, enfim, né? Na quarta-feira também não esqueçam que nós falamos sobre os 10 reinos bárbaros, né? Que até a gente comentou algumas curiosidades, como por exemplo que nós brasileiros, nós somos descendentes de suevos, né? Que os suevos colonizaram Portugal e Portugal colonizaram o Brasil, né? Então nós vamos lá os ostrogodos, os burgúndios, os saxões, os germânicos, os suevos, né? Vários reinos, né? Ao todo foram 10 ali, né? E foram um dos motivos da queda de Roma, certo? Bom, então a gente vai fazer uma rápida revisãozinha aqui, vai ver algumas curiosidades, algumas coisas aqui no slide. Tá? A aula de hoje não é tão curta, não é tão longa, né? Um pouco mais rápida, que é só para a gente poder refrescar bem a memória com relação a alguns aspectos de Roma e para depois nós chegarmos, de fato, né, na aula de amanhã, a gente estudar todas as características principais que levaram à queda do Império Romano. Beleza? Bom, então é isso. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então tá um mapinha, gente, aqui bem interessante, né, que vocês podem analisar aqui, ó. É só vocês relembrarem também uma coisa. Toda essa parte aqui que está em vermelho, tá? Você pode ver aqui, ó, essa parte inteira que está aqui, toda essa cozinha nesse vermelhinho, né? Meio vermelhinho clarinho, quase rosa, né? Toda essa parte aqui, né? Que está manchadinho em vermelhinho aí, né? Um vermelhinho bem clarinho, quase rosa, é a parte que pertencia ao Império Romano, certo? O chamado Alto Império, tá? Então você vê que o Império Romano aí é muito grande, né? Não é qualquer coisa, não é tão pequeno assim, né? Ele é bastante grande, até porque ele pega desde lá, de onde hoje em dia é Portugal e Espanha, né? Que é essa regiãozinha aqui, ó, né? Que é a Península Ibérica, tá? Desde essa regiãozinha aqui até passando pelo Oriente Médio, né? Que é essa região aqui, ó, Jerusalém, e tudo mais, e ainda pegando o norte da África, né? Então é grande pra caramba, né? O Império Romano, certo? Bom, lembrando, gente, que esse império ele foi dividido, né, pelo Imperador Teodósio, né, não esqueçam disso, ele foi dividido mais ou menos por aqui assim, ó, dividido em duas partes, né, que a gente já estudou sobre isso também nas aulas passadas, né? E a partir desse devem estar lembrados que a primeira parte foi o Império Romano do Ocidente, né, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, certo? Lembrando que aqui fica a região de Roma, ó, a capital de Roma, e a capital de Constantinopla, tá? Com a sua principal cidade, que era Bizâncio. Beleza? Bom, então aqui já deu para lembrar bem, né, pessoal? Algumas coisas aqui, né, da questão do mapinha. Vamos avançar um pouquinho mais. Tá? Aqui sobre Júlio César, né, Caio Júlio César, né, o imperador Augustus. Isso aqui a gente já comentou também um pouquinho nas aulas passadas. Né? Deixa eu ver aqui mais. Tá, vamos relembrar aqui algumas coisas que a gente falou na última aula, gente. Olha só. Vocês estão lembrados disso aqui? Da questão da política do pão e circo, né? Então, se você for relembrar, pegar na memória aí, deixa eu ampliar um pouquinho mais para ficar melhor para vocês poderem ver. Olha só. Se você observar bem aqui, ó, pronto, agora ficou bem grandão agora. Tá top. Olha só. Se você observar aqui, gente, você vai relembrar que pão e circo, né, política do pão e circo, era aquela política onde os líderes romanos, né, os governantes romanos, davam festa e comida, né, ou seja, diversão e comida. Pão é uma referência para comida e circo é uma referência para diversão, principalmente lá no Coliseu. Tá? Não esqueçam disso, principalmente lá no Coliseu. Então lá era onde acontecia com mais força essa questão da política do pão e circo, né? Exatamente, né? Então isso era uma maneira de quê? De fazer, de enganar as pessoas, né? No popular era isso, era enganar as pessoas, né? Porque eles passavam ali, muitos deles tinham um governo bem tirano, bem perverso, né? Como nós já vimos na aula passada, o imperador Nero, né? É um bom exemplo para a gente lembrar o imperador Nero que mandou queimar uma cidade inteira,
certo? Então, nós temos alguns imperadores aí que tinham uma política bem perversa. Então, para fazer com que o povo não se revoltasse, eles criaram essa política do pão e circo, né? Que dava festa, comida e diversão para as pessoas, e aí as pessoas esqueciam dos problemas, né? E outra vez, isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje, você vê. Estamos aqui na época da política. O que é que acontece na política, gente? Os caras vão lá, dá 50 conto, dá uma cesta básica, dá um galão de gasolina, dá qualquer besteira, dá um exame, dá qualquer besteira, e as pessoas fazem o quê? Vai lá e vota, né? Vota no cara. Ou seja, esquece, parece que esqueceu todos os problemas que existem, né? Só por causa daquela besteirinha, por causa daquela porcaria ali que ganhou, aquela miséria ali que ganhou, né? Achando que está saindo por cima e na verdade está colocando um ladrão, né? No governo, né? Seja na Câmara dos Vereadores, seja na prefeitura, né? Seja na presidência, como governador, enfim, né? E aí é interessante que depois essas mesmas pessoas que colocam esses ladrões vêm reclamar, né? Dizendo que porque o fulano é corrupto, porque os políticos são corruptos. Poxa, a corrupção começa com as próprias pessoas, né? Bom, outra coisa que a gente deve lembrar, gente, aqui é o seguinte, certo? Olha só para aqui, ó, o período da Pax Romana, tá? Eu já comentei com vocês também sobre isso, né? Pax Romana, lembrando que Pax significa paz, certo? E Romana, no caso, vem de Roma, né? Então, paz romana, beleza? Bom, vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais, certo? Deixa eu voltar aqui para o tamanho original. Pronto, aqui, né? Então, voltando para aqui, está aqui a cidade de Roma, certo? Toda a cidade de Roma, tá? Gente, um detalhezinho que eu ia esquecendo de falar para vocês é o seguinte, não esqueçam também, pessoal, que esses reinos bárbaros que invadiram Roma, tá? Na verdade, eles não eram bárbaros, né? Nós vimos na aula passada também, né? Sobre esses povos, né? No caso, aqueles 10 reinos bárbaros que invadiram, né? Lembrando que essa palavra bárbaro era meio que uma maneira pejorativa de chamar eles, né? Como se fosse um apelido, como se fosse um xingamento com eles, né? E refresquem a memória também, gente. Lembrando que bárbaro era todo aquele que não tinha cultura romana e que não falava latim, certo? Ou seja, só o fato dele não se encaixar nesse padrão, né? Ou seja, não falar latim e não ter a cultura romana, eles já eram chamados de bárbaros, tá? Mas não eram, né? A gente viu lá que o reino franco, o reino saxão, o reino germânico, eles já eram reinos bem estruturados, bem civilizados, né? Então de bárbaro não tinha nada, certo? Bom, gente, estou olhando para aqui para o mapinha, né? Para essa imagem aqui. Obviamente é uma imagem de computador, né? Uma maquete para que a gente possa entender um pouquinho como era Roma, tá? Então você pode ver aqui ao centro ó, o Coliseu, né? Aqui no centro. Você pode ver aquele dique de irrigação, né? Onde vinha aqueles canais de água, né? O hipódromo, aqui onde fazia corrida de cavalo, tudo mais, né? Os templos. Essa região aqui foi onde começou, né? A cidade de Roma, na segunda a lenda. Enfim, deu para entender bem, né? Como é que funciona aqui, tá? Vamos lá. Então, só lembrando que eu estou passando um pouquinho mais rápido, porque isso aqui tudo a gente já falou nas aulas passadas, tá? Aqui eu estou dando só uma revisãozinha, tá? Aqui é uma aula, como eu falei para vocês, é uma aula mais só para que a gente possa refrescar a memória, né, com relação aos assuntos, para que amanhã a gente já possa estar pronto, né, para entender todas as características, certo? Todas as características aí do que levaram à queda de Roma, certo? Bom, então tá aqui, né, o Coliseu, onde acontecia aquelas batalhas de gladiadores, né? Era um verdadeiro estádio, comportava 50 mil pessoas. Lá era onde ocorria batalhas entre gladiadores, batalhas navais também, certo? Então tá aqui, gente, algumas imagens para que vocês possam ver, né, como era o Coliseu, né, alguma representação. Essa imagem aqui embaixo é uma foto real do Coliseu, tá, de como é que ele está hoje, né? Lembrando que hoje, obviamente, ele não está mais ativo, né, como era antigamente, mas ele ainda serve como ponto turístico, certo? Ele ainda serve como ponto turístico, né? Então muitas pessoas vão lá todos os dias visitar o Coliseu. Olha uma imagem aqui por dentro, cara. Olha que legal, velho, isso aqui, né? Olha como é a imagem aqui por dentro, né? Então é aqui onde acontecia as batalhas de gladiadores. Obviamente que não tem mais as arquibancadas, né? Porque já foi tudo destruído e tudo mais por causa do tempo, né? Mas era aqui no meio que acontecia, né? As famosas batalhas de gladiadores, né? Os gladiadores contra leões, né? Contra animais, contra outros escravos, tá? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Aqui são as saunas. Ó, você pode ver aqui, né? Aqui são as saunas, certo? Eram saunas públicas, tá? Você pode ver que as saunas, olha como é que era a maquetezinha aqui do lado. Você pode ver que aqui também ao redor
ele tinha, era uma água natural, tá quente naturalmente, certo? Era uma água quente naturalmente, certo? Só que só para vocês terem uma noçãozinha, tá? Vamos lá. Aqui na parte da literatura, gente, eu só queria falar para vocês uma coisa, tá? Essa questão do latim, né? Você pode ver aqui na imagem, deixa eu ampliar para vocês poderem ver melhor. Aqui na imagem tem um ótimo exemplo, né? Do que seria aqui o alfabeto, né? O alfabeto em latim, certo? Então está aqui a língua latina, né? Que tinha a linguagem formal e a linguagem popular, né? Aquelas as pichações, tá? E lembrando também que isso aqui deu origem à nossa língua, tá? Tem a nossa chamada língua culta, tá? Que é a língua erudita, e tem a língua popular, né? Que é a que a gente fala normalmente, certo? Vamos lá. Vamos mostrar aqui um pouquinho mais. Então, está aqui algumas questões das obras de arte romanas. Tá? Recebeu grande influência de povos conquistados, certo? Importavam muitas obras de outros povos, muitos artistas foram trabalhar em Roma, né? Enfim, vamos lá, avançar um pouquinho mais. Aqui a questão da arquitetura. Eu não estou me aprofundando muito, gente, aqui nessas questões, tá? Porque a gente vai falar mais sobre isso aqui no assunto sobre arte romana, beleza? Então não vou me aprofundar muito nisso aqui, certo? Olha aqui, gente, aqui está um exemplo de como eram as casas, tá? Obviamente, isso aqui eram as casas de rico, certo? Eram casas de rico, tá? Então não era qualquer pessoa que tinha uma casa dessa, né? Isso aqui era casa de rico. E obviamente que aqui, gente, não é porque ela está quebrada não, tá? Nem é esse buraco na casa não, tá? Aqui é só uma imagem gráfica para que a gente possa ver como seria por dentro a casa, certo? Mas ela era fechadinha. Inclusive, o nosso estilo de casa hoje em dia deriva dessa daqui, né? A gente tem influência nas casas romanas, tá? Então, belos jardins, salões arejados, casas grandes, né? Água encanada para a cozinha e para os banheiros, certo? Vamos lá. Aqui, né? Aqui é como seria uma vila, né? Um local público, né? Que tem comércio, né? Tem a parte dos jardins, onde chegam as mercadorias. Você pode ver aqui ao lado, ó, né? Alguns bois trazendo a mercadoria, certo? Então, aqui é só para vocês terem uma noção de como era. Aqui eram as casas mais pobres, certo? Então, obviamente, uma casa mais pobre era um monte de quartinho, né? Pequenininho, certo? Então, prédios de apartamentos, né? Pequenos quartos, sem cozinha, era um único banheiro para todo mundo, né? Imagina aí, cara, um banheiro só para todo mundo, né? E outra, como não tinha encanação, o que eles faziam de fezes e de urina, eles jogavam na rua, tá? Não jogavam, não deixava, não tinha água encanada para levar, não. Eles jogavam na rua, então era assim, era uma sujeira, né? As ruas eram terríveis, né? Por isso que não tinha esgoto, né? Então eles jogavam no meio da rua, tá? Bom, aqui é só para falar um pouquinho sobre a religião, tá? Eles eram politeístas, e vocês devem estar bem lembrados, né? Que a gente comentou muito nas últimas aulas, que a única diferença, né? A religião romana, né, a religião romana era praticamente idêntica, igual à religião dos gregos, né? A única diferença é só que muda o nome, né? Na prática, só muda o nome, né? Mas no mais é idêntico, né? A religião grega, né? Só muda o nome, tá? Então, como sempre, tem aqui os sacerdotes, né? Que eram tipo um pastor ou um padre, né? Era o líder religioso deles, sacerdotes, certo? Bom, o cristianismo, certo? Aqui, o cristianismo, né? Eu vou abordar mais um pouquinho na próxima aula, tá? Então, aqui vai ser o momento, como eu falei para vocês nas aulas passadas, é justamente o momento onde, onde surge ali o cristianismo, né? Eu falei para vocês nas aulas passadas, que foi na época do Império Romano que Jesus nasceu, né? Nasceu e teve a vida dele, né? Nasceu, pregou, né? Morreu lá na cruz e tudo mais, certo? Então, foi tudo nessa época aqui. E foi justamente esse momento, né, que as pessoas passaram a ser chamadas de cristãos, né? Que eram aquelas pessoas que seguiam Cristo, certo? Vamos lá. Bom, então tá aqui só um panorama, pessoal, para vocês poderem rever, né, aqui a questão dos principais governantes, né, dos principais governantes romanos, tá? Aqui Teodósio, Constantino, Justiniano, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui nas aulas passadas, certo? Bom, gente, então basicamente é isso, tá? Então essa é a nossa aula de hoje, tá? Como eu falei para vocês, não foi uma aula muito longa, não era para ser uma aula muito longa mesmo, tá? Era só para vocês, para a gente poder aqui refrescar a memória, tá? Dar uma relembrada em algumas coisas importantes,
certo? Sobre a cultura romana, tá? E é isso, gente, tá? Então, na próxima aula, a partir da próxima aula, amanhã, nós iremos explicar todos os principais fatores aqui, né? Os principais fatores do Império Romano, tá? Do que levou o Império Romano a cair, certo? A gente vai parar aqui nesse ponto e, a partir de amanhã, iremos continuar a partir daqui.